Renata, boa tarde. Opa, boa noite, gente. Vitor, boa tarde. Falei boa noite, desculpa, boa tarde. Não sei muito com a cabeça. Boa tarde. Boa tarde, Douglas, também. Você estava em outra programação agora? Não, eu entrei agora. Estava fazendo outra atividade fora do semiárido. Mas acho que está correndo tudo bem, né? Está correndo tudo tranquilo. Assim, provavelmente sim. Vitor, só para alinhar, quando a gente for tocar o vídeo de apresentação, se você puder compartilhar sua tela, só para ficar mais fácil para mim aqui, seria melhor. É possível? Não entendi. Ah, tu queres que eu compartilhe o vídeo? Isso. Ah, tá. Então, deixa eu abrir aqui. Não, sem problema, deixa eu achar ele aqui. Na própria submissão. Sim. A gente vai ter que esperar um tempinho, até porque de quem vai apresentar aqui, só quem está presente é tu, Vitor, e o professor Tobias ainda não chegou também. Tem que dar um segundo. Tá ok.
Renato e Douglas não estão com um trabalho nessa sessão, não, né? Creio que não. Vamos dar o total 15 minutinhos para ver se o professor chega e os outros participantes também. Até porque essa sessão tem um trabalhinho a menos, né? São 3 trabalhos só. Então, a gente tem um tempinho. Ok.
Vamos iniciar. Então, Vitor, pode compartilhar a tela. Não esquece também de compartilhar o som. Certo, tá. Deixa eu só... Consegue ver a tela? Sim. Agora só me confirma. Olá a todos, eu vou apresentar o... Consegue ouvir? Tudo certo. Trabalho Organizational Justice and Fund Performance, After Studying Public Trade Brazilian Companies, um estudo desenvolvido por mim na minha dissertação de mestrado. Na gestão moderna, se percebe que os stakeholders são parte fundamental da estratégia organizacional. Além disso, a gestão de stakeholders é eficaz para alcançar melhores resultados e vantagem competitiva sustentável. Observa-se também que a justiça organizacional tem um papel relevante nos diferentes modelos de gestão de stakeholders e que pode influenciar no desempenho organizacional. Entretanto, percebemos que, apesar do papel preponderante da justiça organizacional nos modelos de gestão organizacional, essa questão é pouco explorada ainda na literatura, bem como o papel da justiça organizacional no desempenho financeiro. Baseado nisso, esse trabalho visa explorar qual o impacto da justiça organizacional na performance das organizações. Sobre o referencial teórico, temos a teoria dos stakeholders, que embasa nosso estudo e vem trazendo importantes contribuições para a gestão estratégica das organizações, e oferecendo uma perspectiva alternativa de gestão focada no relacionamento com os diversos stakeholders e uma nova visão de performance. Além disso, a justiça organizacional tem papel fundamental de guiar o relacionamento entre as organizações e os seus stakeholders, auxiliando na criação e distribuição de valor e facilitando o desenvolvimento de relações prósperas e duradouras. Na perspectiva da justiça organizacional, temos 3 dimensões relevantes: a justiça distributiva, que trata da distribuição dos valores para os stakeholders, a justiça processual, que trata das regras e procedimentos para essa distribuição, e a justiça internacional, que trata do relacionamento entre gestores e stakeholders. Baseado nisso, queremos avaliar o impacto da justiça organizacional e suas dimensões, justiça distributiva, justiça processual e justiça internacional, na performance das organizações. Para isso, desenvolvemos 4 hipóteses que visam determinar o impacto de cada uma delas na performance das organizações estudadas. Assim temos a H1, que ações de justiça organizacional levam a uma melhor performance das organizações. H2, ações de justiça distributiva levam a uma melhor performance. H3, ações de justiça processual levam a uma melhor performance das organizações. E, finalmente, H4, ações de justiça internacional levam a uma melhor performance das organizações. Sobre o método, esse estudo tem caráter quantitativo, usando dados secundários. Foram utilizadas as bases de dados do EASY e Economática para a extração dos dados. A amostra é composta de 63 empresas listadas na B3 entre os períodos de 2008 a 2017, resultando em 406 observações, e a análise foi feita por meio de dados em painel, usando um lag de 1 ano. A medição das variáveis independentes foi feita por meio do EASY do ano 2017, enquanto que para a variável dependente nós utilizamos o VOA. Essa tabela mostra as perguntas utilizadas para a medição das variáveis independentes. Ao todo, utilizamos 21 questões para avaliar cada dimensão de justiça. E aqui mostramos as equações utilizadas para calcular o score de cada justiça. Trata-se de uma média das respostas afirmativas no questionário EASY para cada observação. A justiça organizacional é calculada pela média das 3 dimensões de justiça. Essa tabela apresenta os modelos utilizados para estudos em painel. Para evitar problemas de colinearidade, os modelos foram testados separadamente para H1, a justiça organizacional, e H2, H3 e H4, as demais dimensões de justiça. Além disso, foram utilizados os testes de Brush-Pagan e Hausmann para identificar o modelo mais apropriado para a nossa amostra. Nos resultados para H1 em T, temos resultado significativo e positivo para a justiça organizacional, com um R ao quadrado de 53,46%. A parte destacada em vermelho mostra o modelo mais adequado para a nossa amostra, baseado nos testes realizados. Para H1 em T-1, novamente o resultado significante e positivo para a justiça organizacional, com R quadrado de 43,95%. Para H2, H3 e H4 em T,
temos resultado significante e positivo para a justiça processual e distributiva. Justiça internacional não teve resultado significante. O R ao quadrado para este modelo foi de 62,68%. Por fim, para H2, H3 e H4 em T-1, temos resultado significante e positivo para a justiça processual e distributiva e não significante para a internacional, e um R ao quadrado de 50,33%. Nos resultados, tivemos a confirmação da H1 para a justiça organizacional, o que mostra sua relevância na performance organizacional. Além disso, tivemos também a confirmação da H2 e H3, que demonstram o impacto positivo da justiça distributiva e processual na performance, corroborando o que defende a literatura em stakeholders. Entretanto, a H4, relativa à justiça internacional, não foi confirmada. Apesar disso, defende-se sua importância nos modelos de gestão de stakeholders e considera-se que o resultado não significativo dessa hipótese no nosso estudo possivelmente se deu à sua natureza relacional e ter maior impacto em valores outros que não o financeiro, que foi exatamente o que utilizamos em nosso estudo. Para concluir, esse estudo buscou demonstrar o impacto da justiça organizacional e suas dimensões na performance das organizações. Os resultados demonstram que a justiça organizacional, justiça processual e justiça distributiva contribuem positivamente para a performance das organizações. Esse trabalho buscou contribuir com a teoria dos stakeholders, no que diz respeito ao seu aspecto instrumental, de como os modelos de gestão de stakeholders devem considerar a justiça organizacional, e também um impacto gerencial, sobretudo na tomada de decisão dos gestores nas ações frente aos seus stakeholders. Como limitações, e que podem ser possibilidades de estudos futuros, temos que o estudo focou na perspectiva financeira de performance, então pode ser expandido para outras medidas de performance. E o segundo ponto é o uso de outras bases de dados que visem medir justiça organizacional e suas dimensões e que podem trazer novos olhares sobre o papel destas na performance organizacional. Aqui algumas das referências utilizadas em nosso estudo. E, finalmente, agradecemos a todos que viram essa apresentação e todos tenhamos um ótimo evento. Obrigado, Vitor. Nada, tchau, tá. E aí, professor Tobias já está presente aqui no painel para a gente discutir um pouquinho mais. Na verdade, só para contextualizar, a gente só tem dos 3 trabalhos presentes, só tu estás aqui. Então, vai ser um painel todo voltado para ti. Nenhum dos outros trabalhos está presente? Não, nenhum dos outros 2. Eita! Você vai ter uma consultoria própria. Está um pouco baixinho, professor. Está baixo? Está bem baixinho, bem baixinho. São os fones que o CMEAD deu, hein? É que vocês não estão aqui, né? Eu estou na fé. Melhorou? Realmente não está dando para escutar. Melhorou agora? Agora sim, agora está perfeito. Estava muito baixo. Eu falo aqui mais pressa. São os fones que o CMEAD disponibilizou aqui, hein? Então, qualquer culpa é do evento. Desculpa o atraso, tá, Vitor? E antes da gente começar, assim, vai ser uma conversa, né? E se os outros autores dos outros trabalhos entrarem, a gente permite aí a apresentação e discussão desses trabalhos, tá bom? Mas eu queria abrir primeiro para as pessoas que estão aqui presentes na sala, né? Não sei se são todos autores, tá? O Douglas, a Edja, a Linda. Se quiserem comentar alguma coisa, podem ficar à vontade para comentar. E também, Isaac, se você tiver algum ponto, quiser comentar antes de eu falar, também pode ficar à vontade para comentar, tá bom? Tranquilo. Mas, no momento, eu não tenho nenhuma dúvida. Tá bom. Então, vamos lá. O Vitor, eu, como acabei chegando atrasado, eu queria só, antes de começar a falar, saber um pouco da história do trabalho, né? Já que a gente vai ter bastante tempo. Esse trabalho, ele é o fruto de dissertação, tese, disciplina, enfim. Conta um pouco para mim aí qual que é a história do seu trabalho, por favor. Sim, ele é fruto da dissertação, minha dissertação de mestrado. Essa versão é praticamente a versão finalizada dele, né? A versão que eu vou defender agora nas próximas semanas.
Ele não nasceu assim, acho que como todo mundo aqui sabe, né, já passou por isso, o trabalho ele não nasce assim, né, ele passa por várias etapas, então com certeza essa não era a ideia inicial, tá? A ideia inicial era bem diferente, eu ia trabalhar primeiro com IPOs, e aí depois da mudança de IPOs eu resolvi trabalhar com justiça, depois de fazer uma disciplina voltada aos stakeholders, e aí depois dessa disciplina eu quis voltar para a parte de resultados, de medição de performance. Eu não ia trabalhar com performance financeira, né, que era o ROA, eu ia trabalhar com performance ESG, mas aí depois avaliou-se que e não ia ser exatamente um trabalho de mestrado, porque ia me tomar muito tempo, e o mestrado é mais curtinho. Aí a gente decidiu também mudar de novo a ideia para medição financeira. Então, esse trabalho surgiu meio assim. Eu primeiro queria trabalhar com engajamento, não consegui. Depois mudei para a questão de IPOs, para análise de IPOs por meio de engajamento. Não foi possível. Aí fui para estudo de justiças em IPOs, não foi possível. Aí depois foi para estudo das empresas por meio do Easy, aí o Easy já foi factível. E aí a questão de performance foi o que eu falei. E começar por SD, depois foi para financeira. Então, é meio assim, né? Aquele trabalho. Iniciou de um jeito, mas acabou de outro. No final, deu tudo certo. Faz parte, né, da vida acadêmica, essa coisa de ir descobrindo, ainda mais durante o mestrado, sobre você vai conhecendo, né, os conceitos e tal. Então, seu background é mais na parte financeira, ou pelo menos parecia que tem um interesse aí financeiro. Eu tenho alguns comentários, tá, quando eu li o teu trabalho, e aí para tentar te ajudar, assim, como você falou, né, essa versão mais pronta que você tem, né, você já vai defender, acredito que você queira publicar, né, já escreveu em inglês, então provavelmente você já tem aí em mente alguma questão de publicação, e a minha ideia é tentar um pouco te ajudar, sabe, nesse processo, e algumas coisas que eu vou falar é para você refletir mesmo, assim, não tem certo ou errado, tá bom? E aí você fica à vontade para falar, tá? Se não estiver entendendo alguma coisa e tal, a gente vai trocando ideia. E teve um ponto na tua introdução que eu queria até entender um pouco mais, que é no último parágrafo da tua introdução, né, que você argumenta um pouco para justificar, né, o teu estudo, e aí eu não consegui entender um pouco da relação, tá? Você fala que o relacionamento entre justiça e stakeholders desempenha um papel importante na teoria de stakeholders, né? E que há uma premissa de que os estudos, né, consideram que os stakeholders se importam com a questão da justiça, né? Com fairness. E aí você mostra que há um pouco de ausência de estudos nessa questão e diz que esse é o objetivo do teu trabalho, né? Eu não entendi por que a premissa de que os stakeholders consideram importante a justiça tem a ver com a questão do desempenho financeiro, sabe? Eu achei que faltou aí um complemento nessa argumentação, né? Porque você está estudando desempenho financeiro, o que leva à questão de justiça? É a distribuição desse desempenho que a organização tem para com seus stakeholders, enfim. Eu confesso que eu não consegui compreender essa lógica de argumentação. Desculpa, eu estava anotando aqui. Então, a gente optou por uma relação direta, né, justiça, desempenho financeiro, mas até a gente tinha, né, enfim, meu orientador e discussões e tal, a gente tinha considerado algumas outras relações buscar alguma relação de moderação, alguma relação de mediação, alguma coisa que estabelecesse melhor essa ponte, sabe? Porque realmente o que você traz eu já escutei outras vezes, de fato é algo que eu sei que eu preciso melhorar nesse trabalho, ou pelo menos melhor justificar, né? A justificativa talvez não esteja tão boa a ponto de eu estabelecer essa relação direta. Inicialmente, a gente tinha pensado em fazer alguma relação de moderação ou mediação, alguma coisa assim, sabe? Os modelos de justiça ou ações de justiça levariam a uma situação tal, e essa situação tal é que influencia em desempenho. No final, não foi possível, e aí a gente terminou caindo no modelo que a Fernanda, na tese dela de doutorado, ela utilizou para medição de justiça.
Quando ela fez essa medição de justiça, ela viu que existe um modelo que ela adaptou do de Colquitt, que era um outro autor, que aí, de fato, ele traz que a justiça tem um papel relevante para o desempenho organizacional, tá? Desempenho organizacional, eu separei financeiro mais por uma questão de, como eu falei, de tempo. Eu não tive tempo de... Faria muito mais sentido para esse trabalho se eu tivesse avaliado o desempenho de outra forma. Exato, eu queria muito trabalhar o ESG, por exemplo, ou um desempenho que não fosse unicamente financeiro. Mas pela questão do tempo, como o desempenho financeiro também é desempenho, então está tudo no mesmo bojo, a gente optou por usar financeiro. Mas acredito que sim, falta de fato como eu estou falando de financeiro, não interessa se eu estou falando de desempenho antes, né? Eu deveria justificar o porquê é o financeiro, ou pelo menos estabelecer essa relação. Então, isso é algo que eu posso considerar a melhorar. Falar a verdade, a parte da justificativa é uma das partes que eu acho que preciso melhor trabalhar nesse trabalho, sabe? Nesse artigo. Então, é algo que, sim, eu preciso melhorar. Então, porque você acha que tem uma dica, né, para ajudar nessa melhora, pensar no leitor, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que justiça organizacional é um tema relevante e desempenho é um tema super relevante. Os investidores estão interessados em desempenho, enfim. Sem desempenho, uma organização de fins lucrativos não se mantém, né? Porque ela precisa de recursos, né? Acho que a grande questão é assim, dado que isso é sabido, como eu consigo justificar a relação da justiça com o desempenho, né? Eu acho que é isso que está faltando você demonstrar, né? E aí, pela lógica que você construiu, a ideia era de que quanto mais justa, melhor seria o desempenho, né, da empresa, né? Você tem que justificar o porquê que você espera isso. Eu acho que é isso que está faltando, sabe? O que justificaria que uma justiça organizacional para com os stakeholders levaria a um desempenho melhor, né? E aí, avançando, né, nos meus comentários, uma questão, toda vida que a gente observa essa linha dos stakeholders, né, que é super interessante e tal, é que eles não são iguais, né, e acho que você deixa claro isso. Mas a questão é a seguinte, né, porque justiça você pode ter para com alguns grupos de stakeholders e não ter para com outros, ou pelo menos ter um relacionamento diferente, né? Então, pensando assim no exemplo mais, sem citar nomes de empresas, mas seria até esperado que algumas empresas possam ser muito mais benevolentes com os seus clientes, né, que é um stakeholder, e ter um tratamento que não seja similar com fornecedores, né, ou com, digamos, sei lá, funcionários, né, só para citar alguns dos stakeholders assim, mais conhecidos da literatura. E aí, eu sei que não dá para fazer tudo no trabalho, mas eu acho que valeria esse tipo de consideração, sabe? Sobre não colocar todo mundo no mesmo... Eu sei que você colocou lá sobre a questão dos stakeholders dos funcionários, com interactional justice, mas eu acho que vale essa diferenciação, sabe? Pelo menos de um porém, né? Ó, beleza, a gente vai considerar um modelo, não dá para... a gente tem limitações, né, metodológicas para considerar tudo, mas tem que ponderar que os stakeholders são diferentes, né? E a empresa tem réguas distintas, ou pelo menos tende a ter, sobre justiça por diferentes stakeholders, né? Eu não sei o que você acha disso, se você considerou, enfim, é problema mais metodológico mesmo, porque você não consegue pedir uma explicação da empresa para cada tipo de stakeholder, né? É um pouco de dificuldade mesmo de fazer a pesquisa, né? Não, sim, a gente não optou, eu tentei dar né, na explicação das hipóteses, na justificativa das hipóteses, a ideia foi tentar trazer o número máximo de stakeholders possíveis que aquela justiça que eu estava avaliando, né, impacta. Então, quando eu estava falando da organizacional, eu tentei citar alguns, etc. Mas, de fato, eu não... pensou-se no início do trabalho também em fazer uma divisão por stakeholders. Mas, de novo, aquele tipo de projeto que, quando você levanta, parece muito bonito, mas quando você descobre o tempo que você tem para fazer, é infactível.
Aí decidiu agregar tudo. E o Easy, que é a base de dados que a gente utilizou, ele não faz essa divisão por stakeholders, sabe? Ele não faz essa divisão exatamente. As respostas do Easy, que foi o que a gente utilizou para a medição das justiças, não faz essa divisão por stakeholders. Então, se, por exemplo, a gente fosse fazer, pode ser uma ideia de um estudo que eu posso fazer futuramente, eu teria que ver uma outra base de dados. E a gente, falando da experiência agora no mestrado, né? Eu tive muita dificuldade em achar a base de dados que mede justiça. É difícil, não é algo simples, sabe? Ou ia ter que ser uma pesquisa, ou eu não achasse, se eu achasse em dados secundários estava difícil, e se eu fosse achar dados primários, eu ia levar mais tempo do que o meu mestrado inteiro para poder coletar esses dados. Aí o que a gente achou que mais se aproximava era o Easy, então por isso que não deu para fazer essa divisão que você falou, mas sem dúvida seria interessante. E aí uma sugestão, você até coloca das limitações sobre o coleta de dados, né? Esse tipo de limitação que eu estou apontando, você também poderia apontar nas tuas limitações, né? Ou, pelo menos, sugerir, né? Estudos futuros, essa observação, né? Porque dados são limitados mesmo, né? Infelizmente, é algo que a gente não controla, né? E eu concordo com você. Dados primários, né? No mestrado fica complicado, ainda mais para esse tipo de construto que você tá trabalhando, né? Mas eu acho que valeria uma ponderação e uma discussão sobre isso, sabe? Porque senão, e é um pouco do próprio debate, né? Você falou sobre ESG, né? Sobre toda essa efervescência aí sobre stakeholders, capitalismo stakeholder, ESG, que é essa ideia de considerar todo mundo como se fosse similar, né? E aí, dentro da própria literatura de stakeholders, existe esse debate, né? Tem o pessoal mais lá do grupo que olha, stakeholders têm diferentes saliências e os executivos vão hierarquizar esses stakeholders, né? E já tem outros, o próprio Freeman lançou livro recente falando sobre não haver o trade-off, né, nos relacionamentos com os stakeholders, tem tudo a ver com justiça, né? Então, acho que esse tipo de discussão enriqueceria muito o teu estudo, tá? Uma coisa que eu senti falta, e aí acho que esse é fácil de fazer, e aí pode agregar bastante em termos visuais, é que na hora da perspectiva teórica, né, de você apresentar o teu modelo teórico, é você tentar desenhar, né? Então, meio que, nem que seja setas diretas, né? Mostrar uma figurinha. Falar, aqui é a variável dependente, aqui é as independentes e tal. E a partir daí, o leitor consegue visualizar, né? Não ficar apenas no texto das hipóteses, né? Acho que isso é uma coisa que você consegue fazer. Teve uma coisa que eu fiquei em dúvida aí em relação a método mesmo, eu queria ouvir de você, que é sobre a questão de variáveis de controle. Se você utilizou, pelo menos, não sei se na minha leitura eu não consegui pegar e tal, ou se você não utilizou, enfim, queria entender um pouco sobre o uso de variáveis de controle, porque você utiliza a base do Easy, né? E desempenho, entendo que desempenho há uma série de variáveis que podem impactar no desempenho financeiro, inclusive observar períodos econômicos, enfim. Então, se você utilizou algum tipo de variável de controle. Sobre o desenho, eu não sei se eu mandei alguma versão. Eu sei que eu tenho esse desenho, tá? Não sei se eu posso talvez ter enviado a versão sem o desenho, mas sim, eu tenho esse modelo eu tenho o desenhozinho das setinhas ótimo. e tal. Mas não tem talvez aqui, na versão que eu tenho não veio. Não. Então pode ser que eu realmente tenha mandado uma versão sem o modelo, sem problema. Mas esse eu tenho, realmente e se não tivesse de fato, eu colocaria, porque faz pleno sentido. Sobre as variáveis de controle, eu não utilizei, tá? Um dos motivos de eu não ter utilizado é que o método do painel de dados, ele permite isso a você. Se esses resultados ficariam melhor com a variável de controle, é algo para se analisar. Mas, de novo, e aí eu sei que eu estou batendo na mesma tecla, mas eu não sei se talvez você tenha passado, você passou pelo mestrado, outras pessoas que talvez tenham passado pelo mestrado talvez entendam as mesmas frustrações que eu. Era questão de tempo mesmo, sabe? Eu tava difícil, demorei para achar os dados, demorei para conseguir rodar, demorei para deixar a base de dados bonitinha. Então, assim, eu consegui rodar, o resultado foi bom e a literatura me permitia rodar sem variáveis de controle. Então, eu disse,
Se tem gente dizendo que eu posso fazer, eu vou fazer. Se tem jeito melhor, eu posso procurar depois. Então, não, eu não utilizei variáveis de controle, porque pelo menos, o método que eu uso, né, de painéis permite, mas, de fato, pode ser algo interessante a se fazer, porque realmente pode deixar o modelo mais robusto, né? Pode ser Sim, falado. eu te entendo. É normal, natural, faz parte. O tempo é sempre o inimigo e eu acho que o importante é você demonstrar o domínio, especialmente no mestrado, né? Domínio sobre o conceito que você utilizou, perspectiva teórica, eu acho que isso está muito claro e você já caminhou bem, eu achei de verdade que está muito redondo para o mestrado, e aí até te parabenizo por isso. A ideia é tentar aprimoramentos, né? Então, tipo, do congresso o que vem depois, né? E aí eu acho que o que vem depois, se você pensar um revisor, né, que vai ler o teu trabalho, ou inclusive se você, por exemplo, for, sei lá, apresentar o teu trabalho para empresas, né, que estão no Easy, ou ir lá ao Easy, né, apresentar, enfim, divulgar o teu trabalho entre os profissionais, né, do mercado, é algo que eles podem certamente dizer, mas espera lá, né, tipo, você está medindo o desempenho da mesma forma como os stakeholders, né, a gente tem relacionamentos diferentes com os stakeholders, e o desempenho também, né? Então, isso que pode impactar na tua variável dependente, né? Eu acho que é um aspecto que vale muito a pena observar para a continuação, né? Para a continuação da tua pesquisa, que é muito interessante, é um tema que eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar, né? Justiça e desempenho, né? Mas eu acho que vale mesmo você pensar sobre essa questão dos controles, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho de comentários. Eu vi lá que você utilizou da Fernanda, né? Fernanda Meirelles. Eu fiquei só com curiosidade. Essa organização das perguntas já é algo que ela fez, né? Isso foi baseado no estudo do Colquitt que ela adaptou. E aí eu resgatei essa metodologia dela. Que aí o Easy já tinha essas informações Uhum. disponíveis. Bacana. Naquela tabelinha que eu boto, aquelas siglas que eu coloco, a numeração são exatamente as perguntas que a gente usa. Dentro do questionário do Easy, né? Dentro do questionário Legal. do Easy, exato. E a justificativa para utilizar o Easy é a disponibilidade dos dados. Era o que tinha. É o Era que o que deu para fazer. era o que oferecia o mais próximo. Não, eu gostaria, tanto que eu coloquei como uma limitação, né, do estudo, reconhecida a limitação, não tem muita coisa medindo justiça, sabe? Não tem muita base de dados que você vai poder dizer, olha, isso aqui está medindo justiça organizacional. O mais próximo era essa metodologia do Colquitt, que aí era o que deu para usar. Aí tem uma coisa interessante que aí pega muito no meu interesse mesmo. Inclusive, eu demorei porque eu estava numa outra sessão aqui no SEMEAD, no workshop sobre implicações, né? Você escreve um tópico sobre as contribuições, né? O que eu achei muito bom. Nem todos os trabalhos tratam disso, né? Então, achei bem legal que você colocou as suas contribuições. Porém, aí como sugestão, né, para você melhorar, o que eu acho que está faltando é um pouco do direcionamento, sabe, das tuas contribuições, né? Então, pensa assim, o que as pessoas podem utilizar do meu trabalho, o que meu trabalho de fato contribui, no sentido de refinar alguma coisa que já existia, adicionar algum elemento novo, ou, enfim, testei algo e eu consegui verificar que funciona de fato, é assim, é assado. Eu achei muito tímido. Eu gostei muito que você colocou, mas eu acho que ainda falta um desenvolvimento, né, que vem da discussão, né, do tipo, ok, legal, diante do que eu fiz, qual é de fato a minha contribuição, sabe? E eu não sei se você faltou tempo, né? Você ainda está trabalhando nisso, como é que está em que pé que está essa questão? Sim, era 45 do segundo tempo, né? Você escrevendo lá no final. Aí a ideia de escrever a contribuição separada, eu já vinha pensando nisso, que eu sei, a gente sabe, né, que as revistas estão cada vez pedindo mais, né?
contribuições, aplicação. Então, eu já escrevi separado por causa disso. Expandir, sim, de fato, acho que é uma sugestão muito boa, que dá para realmente expandir, ainda mais com essa que você deu, implicações diretas. Pode ser algo realmente que não... eu acho que talvez tenha ficado muito vago, até deixei anotado aqui, eu vou realmente refletir a respeito disso, porque, sem dúvida, tem algumas implicações diretas, tá? E sim, eu posso expandir. Eu até pensei além das contribuições teóricas e gerenciais, eu imagino que esse trabalho talvez tenha alguma contribuição social, sobretudo quando está se tratando do tema de justiça. É algo que talvez eu precise explorar um pouco mais, mas eu sei também que é um tipo de contribuição que é válido você colocar nos trabalhos, ainda mais quando a gente está falando de stakeholders, e que talvez seja interessante para o trabalho que eu fiz. A única parte mais difícil, talvez, de encaixar é porque eu estou avaliando desempenho financeiro, né? Então, talvez isso dificulte um pouco eu achar a contribuição social dada a medição que eu estou fazendo, mas é algo que eu penso, talvez, em colocar. Mas eu pretendo expandir essa parte de contribuição. Um aspecto importante que eu acho que vale a pena ser refletir é o seguinte, né? Óbvio, fazendo todas aquelas ponderações que eu coloquei, né, sobre variáveis de controle, os tipos de stakeholders e tal, é que uma vez que você conseguiu, né, demonstrar, tua amostra já é a amostra do Easy, que são empresas que já se dispuseram a ir lá no Easy, então, em tese, uma empresa que está no Easy tende como é que eu posso classificar? Ela já é mais diferenciada, né? Ou tenderia a ser, né? Porque ela busca essa diferenciação. Não significa que ela realmente é, mas, enfim, já é um viés que ela está buscando. Uma forma de você pensar a tua contribuição, se eu puder ajudar, a gente fala de implicação social, pelo menos do meu ponto de vista, né? É de que a implicação social é aquela em que você consegue dar uma contribuição para pessoas ou para grupos de pessoas, enfim, organizações que nunca vão ter contato com o teu trabalho. Então, é tipo assim, alguém que nunca vai ler o teu estudo, que nunca nem vai saber dele, mas, de uma certa forma, pode ser beneficiado com a aplicação dos resultados que você está colocando. Tentando dar um exemplo mais claro, né, eu estava agora nessa oficina, seria algo, um exemplo que a gente utiliza é o seguinte: teve um estudo nos Estados Unidos que conseguiu mostrar que recrutadores, né, de RH tendiam a considerar mais nomes norte-americanos do que nomes de descendência africana. Então, as pessoas que nunca leram aquele trabalho, mas que são e aí depois disso, né, teve esse resultado, surgiu a questão do recrutamento às cegas, né, que é você fazer recrutamento de pessoas para as empresas sem olhar os nomes, né, sem olhar os nomes, as fotos, etc. Então, é uma implicação prática que veio de um estudo, e que a implicação social é que as pessoas descendentes de origem africana vão se beneficiar disso, né? Então, talvez no teu estudo pessoas vão se beneficiar de você demonstrar para acionistas, executivos, de que a justiça pode estar relacionado com um bom desempenho financeiro. As pessoas vão se preocupar mais com justiça, e aí funcionários, por exemplo, um grupo de stakeholder como funcionário ou outros, vão poder se beneficiar dessa questão das empresas buscarem tratar seus stakeholders de forma justa, né? Então, essa é uma forma de demonstrar uma implicação social que eu concordo com você, né? Da mesma forma que você tem implicações sociais para gestores que lidam no dia a dia com diferentes stakeholders, né? Que é você tratá-los, né, de forma justa. Isso pode, de uma certa forma, e aí você tem que demonstrar melhor essa justificativa, isso pode levar a ter um relacionamento com desempenho financeiro. Não sei o que você acha. Sim, eu estava até anotando aqui, porque essa perspectiva que tu trouxe, realmente, eu não passou pela minha cabeça. Essa fala que tu fez agora fez bastante sentido até. Eu anotei aqui, porque é algo que até abriu minha mente no sentido de que eu estava com dificuldade para achar uma implicação social, uma contribuição social. E agora, dado o que tu falou, eu acho que talvez tenha até mais de uma.
assim, já meio que abriu a mente, sabe? Então, fez pleno sentido. Então, acho que sim, dado o que tu falou, não, realmente, a relação de justiça pode impactar stakeholders específicos, pode impactar grupos que não estão relacionados, porque ações de justiça, enfim, coisas que eu estou refletindo a respeito, mas sim, tu falou faz pleno sentido. Deixa eu ver se eu tenho mais algum outro comentário que eu tinha anotado. E aí, o Isaac está me avisando que chegou mais um autor, né? Não, eu não tenho mais... Oi, Isaac. Isso. Pelo que eu entendi, quem está com o nome de Graciela aí talvez seja o Leonardo, que é colega dela de publicação, é isso? Me responda aí, se Oi, possível. pessoal, boa tarde. Boa tarde. Oi, Leonardo. Oi, Tobias, Isaac, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Desculpa pela demora, eu tive alguns imprevistos aqui. Como vocês podem notar, eu estou utilizando o usuário da Graciela, que foi a minha coordenadora do mestrado, e até a foto que está aparecendo aqui no Zoom é da minha esposa, tá? Porque eu estou no PC da minha esposa usando o usuário da Eita. Graciela, tá? Sem problema. Mas Importante é ainda bem que eu apresentar o consegui entrar aqui a trabalho. tempo. Tá. O Leonardo, o Vitor apresentou, né, a pesquisa dele, e então agora, Vitor, você tem mais algum comentário? Se a plateia também tiver comentários, senão a gente passa para o trabalho do Leonardo e da Graciela, e depois a gente comenta o trabalho deles. Não, de minha parte, não, só agradecer mesmo as contribuições. Leonardo, então como é que eu estou organizando aqui? Eu estou pedindo para o pessoal mesmo projetar o vídeo só para simplificar o processo. Você consegue projetar e fica difícil para ti ou não? Se ficar, eu puxo. Oi, Isaac, no caso, então, seria para eu compartilhar o vídeo que eu gravei, é isso? Isso, o que já estava submetido. Tá certo? Deixa Ou eu... tá Tá, difícil de acessar? deixa eu... Você não tem por aí, né? Tem. Deixa eu projetar aqui. Você consegue fácil, Isaac? Sabe por quê? É que eu tô no PC da minha esposa aqui, eu acho que vai ser um pouco difícil eu conseguir puxar o material. Olá. Olá, meu nome é Leonardo Eide Farias. Eu sou um dos autores desse trabalho, que está sendo apresentado ao CMEA de 2022. Agradeço a oportunidade de fazer a apresentação desse trabalho. Junto comigo, a outra autora é a Graciela Martignagno, que foi a minha coordenadora na Must University, que proporcionou, né, junto comigo, a conclusão desse trabalho, que hoje estarei apresentando aqui para vocês. O tema desse trabalho é a governança corporativa de subsidiária japonesa no Brasil. Então, aqui é um breve resumo que estarei fazendo. Primeiro, a parte da introdução. Deixa eu só mover esse. Ok. Então, aqui é o breve resumo, né? Então, iniciando aqui pela introdução. Temos três principais pontos da introdução. O primeiro é o papel do headquarter regional como estrutura intermediária de governança das multinacionais ainda não é consolidado na nossa literatura, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, sobretudo em ambientes institucionais distantes, tanto geograficamente quanto psiquicamente. Segundo ponto, o objetivo dessa pesquisa é descrever o papel do headquarter regional de uma multinacional japonesa para a performance da companhia nos anos
entre 2011 até 2020 e, primeiramente, caracterizou-se a estrutura de governança do headquarter regional nos anos de 2011 e 2020. Em seguida, descreveu-se como ocorreu um processo de mudança dos mecanismos de governança da empresa na performance da companhia. Aqui são os referenciais teóricos. Coloquei basicamente três, foi colocado três aqui. O primeiro, a governança da multinacional é um sistema que não somente monitora a relação entre os executivos e os stakeholders, mas dirige vários negócios dispersos globalmente e determina a distribuição de poder. Os direitos e responsabilidades entre participantes do processo de tomada de decisão em nível corporativo e da subsidiária, citado o trecho aqui do Luol 2005. A segunda citação, no que compete ao relacionamento entre a matriz e subsidiária, poucos estudos têm concentrado a atenção nos mecanismos de governança que ocorrem entre a subsidiária e a matriz e os seus efeitos sobre a performance da subsidiária, assim como nos mecanismos de governança em diferentes contextos institucionais, Farah, Chakravarty, Dow e Beamish 2022. E por último, referencial teórico, a governança corporativa japonesa tem características específicas relatadas em estudos como Kang Shividasani, 95, Yafé, 2000, Gilson e Milhaupt, 2005, Yoshikawa e Magai, 2008 e Nyagin, 2011. O método utilizado nessa pesquisa foi nesse trabalho, né? Então foi a pesquisa qualitativa e longitudinal de 2011 a 2020. A observação foi a observação participante. Então o projeto foi desenvolvido com a participação do pesquisador como Governance Officer do Conselho de Administração no período de 2018 a 2021. Foram realizadas 12 reuniões do Conselho de Administração. Cada período de observação teve duração de 3 horas. Foram também analisados documentos internos da companhia, como atas de reuniões e relatórios contábeis. A pesquisa desenvolveu-se no headquarter do Mercosul, de uma multinacional japonesa da indústria automotiva, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, especializada em desenvolvimento, manufatura e vendas de autopeças do segmento elétrico, e fornecedora global das principais montadoras de automóveis do mundo. É a headquarter regional para o mercado do Mercosul, situada hierarquicamente acima das subsidiárias da Argentina, Paraguai e Uruguai. Quais foram os resultados obtidos durante essa pesquisa, desse trabalho? Principalmente, elencamos aqui 4. O primeiro, a governança respondeu às mudanças na estrutura de propriedade do ambiente institucional brasileiro no período estudado. Ocorreram alterações na composição do Conselho de Administração, na frequência das reuniões e nos tópicos de discussão e deliberação. Identificou-se também relação direta entre a atuação do BOD e as decisões estratégicas, como investimentos em inovação e na performance financeira do headquarter do Mercosul. Terceiro resultado, a nova estrutura de governança permitiu o desenvolvimento da liderança local, ao mesmo tempo que gerou confiança dos sócios e delegação. E o quarto e último resultado obtido, o processo de expatriação de executivos japoneses foi aprimorado para que ocorresse maior conhecimento do ambiente institucional brasileiro, ao mesmo tempo que os executivos locais foram capacitados sobre a cultura empresarial japonesa na matriz. Qual a conclusão que chegamos, então, através dessa pesquisa? Elencamos aqui 3 principais conclusões dentro desse resumo. O primeiro é, esse trabalho ele contribuiu com o resultado, contribuiu com os estudos sobre o papel de headquarters regionais e como atuam como ligação entre as subsidiárias e a matriz, função que pode ser facilitada ao se criarem mecanismos de governança. Segundo ponto, demonstra a gestores internacionais como o Conselho de Administração proporciona suporte para que o headquarter regional possa efetivamente exercer respostas adaptativas às necessidades do mercado de um país emergente com alinhamento à estratégia corporativa. E o último ponto da conclusão mostrou, que a multinacional de propriedade e gestão composta por japoneses natos
expatriados da matriz, ao valorizarem a senioridade e a estabilidade das relações e não desenvolverem conhecimento sobre o ambiente institucional local, podem prejudicar a capacidade adaptativa da subsidiária e a sua performance. Bom, com isso eu concluo a apresentação do trabalho. Tem esse último slide aqui das principais. Então, acho, professor Tobias, que a gente pode tocar a discussão, sim? Legal, maravilha. O Leonardo, fazer a mesma coisa que eu falei com o Vitor, né? Conta um pouco aí da história do teu trabalho, né? Entendi que é o mestrado, né? Eu vi que você está na Flórida, São Paulo. Como é que é a história aí do teu estudo? Professor Tobias, bom, primeiro que esse vídeo que foi gravado, ele ficou um pouco robotizado, porque eu confesso que eu nunca tinha participado desse tipo de evento, e a minha coordenadora que fez a inscrição, enfim, ela até incentivou, falou, Léo, vamos participar, e ela preparou os slides e me passou e falou, Léo, é só gravar fazendo a leitura. Então vocês viram que basicamente eu só fiz a leitura dos slides, tá? Então ficou algo muito robotizado, mas, bom, então, professor, atualmente eu moro em Bragança Paulista, né, aqui no interior de São Paulo, só que eu trabalho na capital, tá? Então, hoje eu estou aqui de home office, mas normalmente 3, 4 vezes na semana eu vou para a capital, todos os dias quase. E o mestrado, ele foi totalmente EAD, tá? A Must University, o fundador dela é o mesmo, o dono fundador é a mesma pessoa da rede Anhanguera, se eu não me engano. Então, a universidade, ela está lá em Miami, tá? A sede está lá em Miami, porém, a maioria dos alunos, acredito eu, que são alunos daqui do Brasil, residentes aqui no Brasil. E esse trabalho eu desenvolvi basicamente em cima do meu trabalho atual, porque hoje eu sou gerente da área de governança corporativa numa multinacional japonesa, então eu fiz aí praticamente um trabalho empírico em cima da experiência que eu tenho dentro dessa multinacional aí de aproximadamente 13 anos já. Não, legal, bacana. Eu achei a ideia do trabalho assim, realmente algo bem interessante, porque é uma coisa, eu lembro que eu via muito isso na época que eu atuava no IBGC, que tem muitas multinacionais que são corporações fora do Brasil, né, ou são empresas, enfim, que tem toda a sua administração, né, na sua matriz. E aqui no Brasil são empresas limitadas, né? E aí, choques de cultura, enfim. E eu nunca tinha visto, ou há pouco desenvolvimento de literatura sobre como é que se dá a governança desses relacionamentos, né? Porque quando a gente pensa no conflito de agências, essas questões, a gente está pensando lá do executivo, do conselho e tal, mas o executivo que fica no headquarter, né? Ele tem uma série de questões locais que ele tem que negociar com o conselho de administração, com o seu superior lá na matriz. Então, achei a ideia do teu trabalho, eu achei realmente muito, muito legal, muito interessante para se desenvolver na literatura de governança. E aí, assim, da mesma forma que eu fiz com o Vitor, a ideia é tentar te ajudar, né? Você pegar comentários. Eu entendi que você já defendeu o mestrado, né? Sim, já foi aprovado pela banca. Legal. Então, a ideia é que, bom, submeteu, continuar para uma futura publicação, enfim, para, inclusive, te ajudar na tua atividade profissional como governance officer, né? E aí, eu acho que uma coisa que você, falando do texto, né, eu acho que especialmente na introdução, você poderia tentar organizar um pouco melhor os objetivos e as contribuições, né, da tua pesquisa. Porque você faz uma revisão teórica bem interessante e depois você apresenta resultados descritivos um pouco da tua experiência, um pouco do que você coletou em termos de pesquisa, né? E eu acho que falta uma melhor organização sobre esses aspectos
para que o leitor possa realmente entender, ok, o que o Leonardo está conseguindo apresentar que vai além da descrição do que ele vive, né? Eu não tenho dúvida do que você vive como governance officer, é algo super interessante e digno da gente aprender bastante. Mas acho que falta melhor, como a gente está falando da pesquisa acadêmica, né? Acho que falta melhor desenhar ou colocar isso, né? E aí, nesse ponto, eu tenho uma dúvida, não sei como é que se deu essa escolha, como é que você discutiu isso com a sua professora, Graciela, que é o seguinte: por que você colocou como objetivo descrever o papel do headquarter, né? Porque, em geral, a descrição, né, não tem problema nenhum descrever, mas se você vai descrever, você tem que descrever algo que seria muito excepcional, né? Em geral, a gente tenta fazer uma análise mais aprofundada. Por que vocês Uhum. escolheram descrever, né? Então, professor Tobias, a ideia de fazer a descrição do headquarter, quando a gente fala aqui do headquarter, ele é o headquarter regional, tá? Uhum. Porque o headquarter em si, por ser uma multinacional japonesa, obviamente que está lá no Japão, né, em Yokohama, e aqui no Mercosul, a empresa tem atuação no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E tem um headquarter que comanda, né, que tem toda a gestão dessas filiais aqui no Mercosul. Então, a ideia foi justamente fazer a descrição do papel dela, né, dentro do conceito de governança, que foi todo o trabalho desenvolvido, porque até então, até como o professor Tobias comentou, na maioria das vezes, principalmente multinacional japonesa, ela abre uma subsidiária aqui no Brasil, na América do Sul, é uma empresa limitada. E por não ter a obrigatoriedade de instalar um órgão de supervisão, né, um conselho de administração, o que acontece muitas vezes é que tem somente um executivo, um presidente local, que reporta para o headquarter do Japão, né? Só que a gente enxergou várias falhas na questão de governança, né, com esse modelo, por isso que daí foi feito todo o trabalho para desenvolver e instalar um conselho de administração aqui no headquarter regional do Mercosul. Por isso que esse foi um dos objetivos para fazer toda essa descrição. Tá, não, eu entendi. É que eu acho que você tem material para ir além da descrição, fazendo proposições, enfim, do tipo, ok, por exemplo, você falou uma coisa muito interessante, né, sobre quando em geral empresas japonesas vêm à América do Sul, elas tem a cultura japonesa, né? Enfim, é muito Sim. centralizado e tal, né? Tem uma série de aspectos que é conhecido. O próprio modelo japonês de governança, ele é diferente do modelo anglo-saxão e tal. Uhum. Eu acho que essa experiência que você está relatando, inclusive eu acho que o teu trabalho tem muito mais uma perspectiva de artigo tecnológico, né? Que a gente chama, do que propriamente de um artigo científico. Eu acho que você tem muitas contribuições para o artigo tecnológico, essa ideia de relatos das vivências, né, que as pessoas têm nas empresas, para que outras pessoas que possam ter vivido ou que vão viver coisas similares possam aprender com isso, né? E aí é onde eu acho que você pode dar mais contribuições, que é do tipo, ó, dada essa instalação do conselho, dado isso que eu observei e participei, né, que você relata na Uhum. sua metodologia, eu, eu sugiro pelo meu trabalho essas contribuições para que outras pessoas, especialmente outros secretários de governança, outros diretores, né, enfim, de multinacionais japonesas que não têm conselho, possam aprender com essa experiência. Uhum. Eu acho que esse é um ponto onde você pode avançar mais no teu trabalho, né? Entendi. Que assim, contar mais claramente e diretamente como que isso vai levar, como que isso pode ajudar outras pessoas que passam por coisas similares, né? E aí acho que sai um pouco dessa questão do trabalho científico tradicional para ir para um relato tecnológico de uma experiência que é riquíssima, né? Tá?
E aí, por isso que eu falei um pouco do foco, né? Porque aí, uma vez que você se propõe a isso, você explica isso, aí fica mais interessante para quem está lendo, né? Pô, ó, é um relato de um caso bacana que eles fizeram, de algo que pouca gente observa, que é essa questão da mediação dos conflitos entre headquarter e matriz. A literatura de governança ignora um pouco isso, né? Esse tipo de conflito. E aí, como é que vocês lidaram com isso, né? Porque eu entendo que esse é um processo que ocorreu porque havia conflitos e necessidades de se instalar práticas de governança na empresa que você atua. E aí, acho que é isso que está faltando. É isso, né? Tipo, ó, dada essa circunstância, a gente precisa aprimorar a governança local para lidar com o cenário local. Tá? É isso mesmo, com os conflitos, enfim, com a falta de entendimento do próprio headquarter da matriz, de não entender uma cultura empresarial aqui no Brasil. E até na época o presidente ele era japonês, então a gente tinha muitos problemas do presidente ele entender a cultura empresarial, entender toda a dificuldade e problemas que temos aqui do nosso país, né, em relação à tributação, legislações e etc. E, enfim, mas eu concordo, professor. Eu acho que seria muito interessante, talvez, eu partir, pegar esse trabalho que eu fiz com base acadêmica, talvez desenvolver um trabalho mais tecnológico. Isso, de um relato. Porque daí eu vi que você utilizou, se eu não estou enganado, até um material do IBGC, não foi? Na construção desse conselho, se eu não estiver enganado. Não sei se foi você ou foi outro trabalho, às vezes eu confundo as Eu acho coisas. que do IBGC eu citei alguma coisa assim, que eu utilizei como Mas daí você base. cria meio... enfim. Mas assim, você pode construir não é um passo a passo, mas é como se fosse um roteiro, né? Diante dessa experiência de Entendi. mais de 10 anos que a empresa teve. Tá? Uhum. E também nesse aspecto, acho que um ponto interessante que está faltando também, para ambos os caminhos, científico mais tecnológico, é assim, é claro que você escolheu a empresa pelo acesso, enfim, que você trabalha lá e tal. Você pode relatar isso, mas acho que você precisa justificar mais do porquê que a empresa foi escolhida, né? Porque você descreve a empresa, né? Você fala do que ela é, o tamanho dela, enfim, a complexidade, que ela está na Argentina, Paraguai, Uruguai, né? Que é o headquarter do Mercosul. Mas uma coisa que está faltando é assim, essa empresa foi escolhida porque ela tem uma complexidade em termos de governança, que é isso que você me contou, né? Desses conflitos de Uhum. desentendimento, e que ela é um caso que retrata a realidade de um monte de multinacionais, né? Quando eu dou aula em MBA, que a maioria dos alunos vem de multinacional, e muitas vezes, quando eu dou aula em MBAs que não tem esse foco em governança e tal, que eles vão aprender o que é governança, é nítido isso, né? Eles relatam dessa dificuldade de conseguir traduzir estratégias locais para as suas matrizes. Então, uma vez que tem um monte de multinacionais no Brasil que tem esse problema, e você tem um caso rico que passou por isso e construiu essa estrutura de governança, você tem que justificar por esse caminho, entendeu? Ó, este caso foi escolhido porque eu tenho acesso, porque eu fui privilegiado de ser um participante, e também porque ele retrata a realidade de muitas empresas, de muitas subsidiárias no mercado brasileiro. Uhum. Tá? Então, acho que são pontos que você pode ir aprimorando, e esse exercício também te ajuda. É óbvio que a construção da pesquisa já te ajudou profissionalmente, creio eu, né? Mas esse exercício pode ajudar outros colegas, né? De outras empresas, enfim. Entendi. Eu acho que essa é uma riqueza que você pode ter para o seu trabalho. O que eu tinha para falar no seu trabalho, Leonardo, era isso. Eu não sei se você tem alguma dúvida, pergunta, comentário, se a nossa audiência aqui também quer comentar alguma coisa. Não, professor, bom, eu agradeço pelos comentários, pelas orientações dadas. Eu tenho uma dúvida, bom, talvez depois eu vou conversar com a minha professora também, com a Graciela. Professor, nesse caso de um trabalho tecnológico, como foi citado, como que eu
poderia iniciar o desenvolvimento desse trabalho? Qual que seria o caminho? Essa é uma modalidade nova, né, que Ah, tem sido desenvolvida no Brasil, né, especialmente por conta dos mestrados profissionais. tá. E aí tem alguns caminhos, né, assim, guias, né, tá todo mundo tentando descobrir. Eu sei que me esqueci agora o nome dos professores, mas tem professores no Mackenzie que escreveram um guia. A RAC, que é a Revista de Administração Contemporânea, da ANPAD, ela tem trabalhado na sua revista alguns guias e cursos, né, cursos, palestras, enfim, gratuitas, sobre como é que desenvolve esse trabalho tecnológico. Porque, assim, você construiu uma pesquisa empírica que eu acho super rica. Acho que também dá para avançar no aspecto científico, precisaria dar maior robustez para ir além da descrição do caso, né? Uhum. Mas no tecnológico você consegue demonstrar, até porque você está vivendo um pouco também de aplicação, né? Creio eu que aquilo que você fez no trabalho está sendo aplicado, né? Dada a sua participação. Então, esse relato, né, que a gente chama de relato tecnológico, pode ser construído a partir disso, né, de você auferir os ganhos, né, a partir desse processo, né, de construção da governança aqui no headquarter regional. Né? Então, existem Uhum. alguns modelos, dá uma olhada na RAC, procura esse material dos professores do Mackenzie, conversa com a sua professora, óbvio, Uhum. fala, lá no SEMEAD foi sugerido, né, tem uma cara de um relato tecnológico, aí vê o que ela acha, né, para saber, porque às vezes eu estou falando da minha leitura, mas sua professora te acompanhou o tempo inteiro, então ela sabe todo o potencial e o que é possível. Tá? Então acho que vale trocar essa ideia e vale se interar sobre o artigo tecnológico. Inclusive, eu acho que o SEMEAD tem uma área, enfim, um tema para tratar de artigos tecnológicos. Não, legal, professor. Obrigado pela dica, orientação. Eu vou seguir isso sim, porque eu também eu confesso que no desenvolvimento desse meu trabalho de mestrado, eu fiquei um pouco também assim pensativo, até discuti com a minha professora também bastante, né, com a Graciela. A gente acabou levando para esse lado acadêmico, porque tinha que ser feito, né, com toda a fundamentação teórica e tal. Mas eu acredito muito que o trabalho em si ele tem essa pegada mais tecnológica mesmo, né, de assim, eu pegar toda a experiência que eu tive, tudo que foi implementado, as ferramentas utilizadas, né, e criar um guia, um manual para que Isso. outros colegas de trabalho, de repente até pessoas que trabalham em multinacional japonesa, que têm e enfrentam a mesma dificuldade, possam seguir um roteiro, né, que eu já pré-estabeleço ali algumas ferramentas que eu utilizei. Como o professor Tobias citou, eu utilizei algumas coisas do IBGC como base, né? O Uhum. IBGC ele nos fornece muitas ferramentas, né? A avaliação do conselho a gente começou a fazer também. Enfim, Foi foi, isso, a foi muito bom, avaliação do professor. Assim, conselho que eu me deu um li. insight muito legal para eu partir um pouco para esse lado aí de um trabalho tecnológico. Eu acho que é uma boa e é exatamente isso, assim, é você relatar as aplicações que deram certo e errado, Uhum. porque daí você ajuda a encurtar o caminho e dar subsídios para outras pessoas, né, que enfrentam um problema similar, né? Sim, sem dúvida. Não, na roda até de colegas, né, que trabalham em empresas japonesas, eles ficaram um pouco até assustados em como eu consegui implementar um conselho de administração numa É, subsidiária fora do Japão. isso daí é uma Porque, como o vitória professor sua mesmo. citou, a empresa japonesa ela é muito tradicional, né? Então é algo meio que impensável. E, enfim, como a gente conseguiu, aí eu dei até algumas dicas para alguns conhecidos, né, alguns colegas. Mas eu acho que seria muito bacana mesmo. Talvez eu Então, desenvolver essa é a algo nesse riqueza sentido do, para. Uhum, do teu estudo, né? Que é conseguir legal. relatar como foi isso, o que deu certo. Você deve ter quebrado a cabeça em alguns momentos, com certeza. Porque isso, Sim, para além das japonesas, para qualquer multinacional, isso é extremamente difícil. sim. A não ser que seja uma operação estritamente relevante, sei lá, alguma empresa que é uma multinacional que também abriu capital na Bolsa Brasileira. Aí não tem Uhum, como, né? Tem que uhum. seguir todas as regras da CVM e tal.
Do Sim. contrário, né, estruturar qualquer mecanismo de governança local, querendo ou não, é compartilhar poder, né? Você está compartilhando o poder da matriz com o headquarter local. Sim. Ok, Perfeito? Isaac, perfeito. estamos por Obrigado. você aí. Quanto tempo a gente ainda tem? 10 minutos? 10 minutinhos. Se a gente quiser fazer alguma observação a mais, Sei. Eu não, eu estou tranquilo. O outro trabalho não entrou mesmo, né? não temos a pessoa do outro trabalho aqui. Mas acho que a gente teve um A gente está rico, né? lidando com trabalhos diferentes, né? Sim. O outro trabalho, inclusive, era um trabalho sobre capacidade absortiva, ESG, que eu acho que conseguiria vincular um pouco com os dois, assim, e tentar fazer uma ligação. Mas acho que a gente teve trabalhos super interessantes, trabalhos de mestrados bem feitos, que endereçam, o que eu achei mais interessante dos dois é que endereçam lacunas bem interessantes, né? Essa questão dos conflitos subsidiária, matriz, e a questão da justiça, né, para um olhar mais amplo, e um olhar que convence o principal stakeholder, ou o stakeholder que decide, que é o acionista, né, que é o olhar do desempenho. Eu acho que foi uma sessão rica, uma sessão que trouxe, espero, né, conhecimento aí, que possa ter ajudado os autores e a audiência. Bacana. Então, gente, acho que a gente finaliza por aqui. Não esqueçam de fazer a avaliação do painel. Enfim, ao final eu deixei o link aqui. Só para vocês copiarem, 2 minutinhos, 3 minutinhos vocês conseguem fazer. Tá? E agradeço demais a participação de vocês, de professor Tobias. Foi muito bom. Fechado, gente. Obrigado aí pela presença. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa Abraço. noite. Obrigado, Léo. Obrigado, Vitor. Mas...